livro da lei. Se você ler um pouquinho das leis, na verdade são muitas leis, né? Nós falamos de 10 leis, né? Não matarás, não furtarás, mas em Israel tinha muitas, né? Você vai ver que você vê, tem muitas coisas que não pode fazer e que pode fazer. Quem já leu, igreja? Se você pegar o Pentateuco, né? Eles estudam mais isso, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levite, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros eles estudam bastante. E aí, igreja, quando eles achavam as leis, eles choravam, eles rasgavam as túnicas, eles pranteavam e eles falavam assim: Senhor, nos perdoa. Toda vez que eles achavam a lei, igreja, toda vez que reinava um rei que fazia bem aos homens do Senhor, eles achavam a lei, eles iam lá destruir os altares que não eram de Deus, e eles iam lá e colocavam a casa em ordem. Sabe o que Deus lhe quer de nós, igreja? Que nós venhamos a colocar a nossa casa em ordem. É nossa igreja se arrepender dos nossos pecados, descer na oração, porque em breve o Senhor há de buscar a tua igreja. Em breve a igreja do Senhor vai ser arrebatada. Aí você fala assim: Raquel, mas não, em breve, igreja, em breve. É no momento, igreja, um abrir e fechar de olho. Pode ser hoje, até mesmo pode ser daqui 20 anos, mas pode também ser hoje, igreja. Então uma pergunta que eu falo para você: aonde que vai a tua alma depois da morte? Igreja, o povo de Jerusalém, igreja, aquelas pessoas, a Bíblia Sagrada fala que estava o rei de Judá e o rei de Jerusalém. O rei, igreja, estava o rei, igreja, de Israel e o rei de Judá, né, que era Jerusalém. E ali o rei falou assim: nós vamos para a guerra ou não vamos para a guerra? Aí tá bom, estava lá Acabe, estava o rei de Jerusalém. E a Bíblia Sagrada fala que chegou um monte de profeta que falava assim: vamos para a guerra, eu sou contigo. Pode ir para a guerra que eu sou contigo. O rei de Jerusalém falou assim: tem mais algum profeta para que nós consultemos a Deus? Tem. Ele falou assim: tem profeta. E aí, igreja, a Bíblia Sagrada fala que mandaram chamar esse profeta. Esse profeta foi só porque estava o rei de Jerusalém também. Porque o rei de Judá, o rei de Israel, Deus já havia rejeitado, né? Que foi a linhagem, né, de reis maus que fizeram maus aos olhos do Senhor. Não estava ali o rei de Israel. E a Bíblia Sagrada fala que aquele homem profeta chegou e falou assim: vão para a guerra, Deus é contigo. E ele falou assim: tá vendo? Ele só profetiza coisa ruim. Aí ele falou assim: eis que diante do Senhor se apresentou o espírito do engano e falou assim: quer que eu seja o espírito do engano na boca daqueles profetas? E ele falou assim: pode ser o espírito de mentira. E ele desceu e Deus usou aquele profeta para dizer: se fores para a guerra, certamente morrerás. E eles não deram ouvido. A Bíblia Sagrada fala que foram para a guerra. Aquele rei ficou tão bravo com aquele profeta que falou assim: olha, você vai ficar preso até nós voltarmos para a guerra em paz. E ele falou assim: se vocês voltarem em paz, não foi Deus que falou, né? Não foi eu que falei, vocês não vão voltar, você não vai voltar, o rei de Israel vai morrer. E do jeito que falou, aconteceu. Igreja, nós temos a presença do Senhor, vem do mar do Senhor Deus. A cada dia mais o Senhor tem nos alertado, a cada dia mais o Senhor tem nos ensinado qual que é o caminho, qual que é a verdade, qual que é a vida. Cada dia mais, igreja, o Espírito Santo do Senhor que vai nos instruindo. Quando ele já tem que serve a Deus de verdade, igreja, antes de ele pegar o Espírito Santo de Deus, ele vai chegar e vai falar assim: não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, antes de pegar. E de repente, a pessoa vai lá e persevera e peca. Quando já for a segunda
Porque quando a presença do Senhor parava, as nuvens e a presença de Deus ia em cima da Arca da Aliança. Quando a presença do Senhor parava, o povo não podia mais andar e tinha que ficar naquela terra até o dia que a presença do Senhor começava a andar. Igreja, e foi de Deus permitido que eles ficassem 40 anos no deserto. 40 anos. Sabe por quê? Por causa da murmuração daquele povo. Quando Deus usou Moisés lá no Egito, Deus lhe fez uma promessa dizendo o quê? Que o povo ia herdar a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Iam. Mas quando chegaram no deserto e está tanta murmuração, o povo não herdou a igreja. Aprenda hoje, o pecado tem preço. O pecado tem preço. Outra coisa, igreja, tem muitas coisas que por causa de você, pecados seus, tem promessa, igreja, que não se cumpre. Deus não prometeu para todo mundo que estava lá no Egito, dizendo que iam herdar a terra prometida. Deus prometeu. Mas pela desobediência do povo não aconteceu. Igreja, as promessas de Deus dependem da sua obediência. Depende do que, Raquel? Da nossa obediência. Igreja, a nossa obediência diante de Deus, enquanto nós estamos na posição obedecendo a Cristo como o único Salvador da nossa alma, igreja, as promessas de Deus, elas continuam de pé. Mas a partir do momento que nós desobedecemos a Deus, muitas pessoas, igreja, estão lá na igreja, firme, e se afasta. As promessas estão de pé. As promessas estão de pé enquanto a pessoa está firme com Deus. Depois que a pessoa está no mundo, as promessas do Senhor não acontecem. Muitas das vezes, igreja, pode ser que aconteça algumas, por alguém estar orando pela pessoa, mas a promessa se cumpre a partir do momento que nós obedecemos. Igreja, pode fazer palmas para Jesus. Igreja, a Bíblia Sagrada fala que pelo nosso temor, nem temor daquele que serve a Cristo. A Bíblia Sagrada fala que naquela época somente quem tinha a presença de Deus era profeta, era sacerdote, era rei. Profeta, sacerdote, rei. Somente eles, quem falava com Deus e Deus falava com eles. Jesus, ele, quando foi levado ao céu, ele falou assim: eu vos deixarei um consolador. É o consolador, igreja. É o consolador que faz a irmã sente vontade de pintar o cabelo. É o consolador que chega e fala assim: irmã, não pinta o cabelo, não estou nesse negócio. É o consolador. Igreja, irmã olha o cabelo e sente vontade de cortar a ponta do cabelo. O consolador chega e não faz isso. Eu não estou nesse negócio. Igreja, nós temos um consolador na nossa vida. E para nós, igreja, continuar tendo ele sobre a nossa vida, nós temos que ter a obediência a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em templo santo, naqueles que se santificam, naqueles que praticam a verdade, naqueles que andam com Deus. Eu falo isso, igreja, porque Jesus, ele chegou a um templo, a tinha muito sacerdote, doutor da lei. E a Bíblia Sagrada fala, igreja, que quando Jesus olhava e falava assim: vós, doutores da lei, vós, sacerdote. Igreja, eram aqueles que eram para instruir o povo. Eram aqueles que eram para ter a verdade, ensinar a verdade para o povo. E eram eles mesmos, igreja, que estavam levando a si a própria condenação. Nós temos uma grande responsabilidade. Igreja, nós temos. Eu sou um espelho. Você é um espelho, não acho que você anda dentro do seu serviço, aqui dentro da igreja. Quando eu olhava na igreja para Eliseu passava e falava assim: ali vai um homem de Deus passar de Eliseu. Mas se Eliseu não tivesse em ele, igreja, o que eu ia dizer de Eliseu? Ia dizer que não é crente nada. Igreja, nós, igreja, tem almas que Deus me coloca nas nossas mãos e aceita Jesus somente pelo nosso testemunho. Eu fui numa igreja que eu não via, mas tinha uma menina da minha faculdade lá dentro da igreja comigo. E aí, antes de terminar o culto,
ela levantou as mãos e falou assim, deixa eu falar. Eu falei assim, eu não ia fazer, eu ainda não estava nem na hora do apelo, eu ainda ia fazer o apelo. E ela falou assim, deixa eu falar. Aí ela veio aqui na frente. Eu segurei meu microfone para ela, né? Aí ela falou assim, eu quero aceitar Jesus. Eu quero. Aí eu falei, oh, que bem, vai chamar Jesus. Ela falou assim, deixa eu falar, eu deixei. Ela falou assim, eu quero aceitar Jesus porque a Raquel é crente aqui na igreja e lá na escola. Glória a Deus. Você pode bater uma vez em cima do céu, quem me dá o seu Deus. Eu também sou, vamos ficar todos de pé, nem louvar o Deus do trabalho. Paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com o Senhor, da glória a Deus. Quem está mais feliz, bate palma e dá glória a Deus. Eu estou deixando o versículo para a nossa meditação, capítulo 1 de Josué, e no versículo, aleluia, 5, que diz bem assim: ninguém sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Quem entendeu da glória a Deus? A Bíblia não dizendo que agora Moisés morre, e a Bíblia dizendo que, aleluia, nos 40 anos de peregrinação do povo de Israel sobre, aleluia, o deserto, estava quem? Josué, o auxiliador, o auxiliar de Moisés, muito íntimo, muito amigo, amigo, mas agora parte, mas Deus tinha um sucessor, aquele que ia levar o povo para a terra prometida, o povo para peregrinar e adquirir o que Deus tem prometido. E Deus, a Bíblia dizendo que agora Deus faz uma promessa com Josué, uma promessa que Deus estaria com ele diante da perseguição, da prova, do obstáculo, de tudo que viesse. A Bíblia dizendo que Deus estava com Josué. Eu quero te dizer nessa noite que nessa noite Deus também fez uma promessa para a tua vida. Deus também estará contigo por onde você andar. E a Bíblia dizendo, olha, medita na minha palavra, diga onde para não desviar para a direita e para a esquerda. Eu quero te dizer nessa noite, a palavra de Deus, uma promessa de Deus sobre a tua vida é a causa, é o motivo de você não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero te chamar nessa noite, chamar para uma oração, para que nós venhamos orar, porque Deus tem algo para a tua vida nessa noite. Deus, Ele quer derramar sobre a vida, a tua vida, a unção quer derramar sobre a vida. Eu também de Josué, porque tem muitas pessoas que acham, Deus, eu não vou vencer, Deus, eu não vou conseguir, aleluia, a elevar, a caminhar até o último dia da tua vida. Quem sabe a luta, a perseguição, muitas vezes tem tentado desviar você do foco que é Jesus, mas nessa noite Jesus quer te dar força para você se levantar, e você também seguir os passos, aleluia, que Josué também seguiu. Porque quando Josué viu, meus irmãos, a grande responsabilidade que ele tinha de levar aquele povo até a terra prometida que Deus tinha feito uma promessa, ele se espantou. E eu quero te dizer nessa noite, você é responsável, Deus confiou de você levar a tua família, o teu filho, aleluia, o teu vizinho, até a terra que Deus tem prometido para aqueles que o amam. Porque a Bíblia dizendo, olha, que no Senhor será salvo tu e a tua casa. Então você tem uma responsabilidade, e nós vamos fazer essa oração da fé nessa noite, a tomando posse nessa responsabilidade, que não é tempo de nós baixar a cabeça, não é tempo de nós nos prostrar, mas é tempo de nós levantar a cabeça, porque Deus, Ele fez uma promessa que Ele estará contigo, com a minha vida e com a tua vida. E Deus está dizendo nessa noite, não se assuste, não se preocupe que está por vir sobre a face da terra, mas continua confiando nele, porque a Bíblia dizendo que a minha peleja não é nossa, mas é a peleja